Seja bem-vindo, meu nome é Gabriel Rodrigues e vocês estão no canal Pregando o Evangelho. Nessa série de estudos que eu estarei realizando aqui no canal Meus Irmãos em Cristo, eu tenho um grande propósito de analisar as principais falas de Jesus que foram registradas nos 4 evangelhos. E nós sabemos que toda a Escritura é inspirada por Deus, porém eu quero analisar as próprias palavras que saíram da boca do nosso mestre enquanto ele esteve aqui na terra. E para analisarmos a primeira pregação de Cristo, eu gostaria que você pegasse a sua Bíblia e acompanhasse a leitura da palavra de Deus comigo, que está registrada no Evangelho de Marcos. Vamos ao texto bíblico. Depois de João ter sido preso, foi Jesus para Galiléia, pregando o Evangelho de Deus, dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. E nós encontramos essa passagem que eu li em Marcos, também foi registrada no Evangelho de Mateus e também de Lucas, acerca do início do ministério de Jesus. E esse foi o resumo que os evangelistas registraram das próprias palavras que saíram da boca do nosso Senhor. E o nosso Senhor pregou inúmeros sermões, como o Sermão do Monte, sobre o inferno, salvação, o amor de Deus, o fim dos tempos. Porém, a mensagem central do ministério de Jesus era acerca do arrependimento e crer no Evangelho. Quando Jesus apareceu em Israel, ele não pediu que os judeus abrissem o seu coração e convidasse eles a entrar. E muito menos o nosso Senhor pediu que eles repetissem determinada oração, como muitos evangelistas fazem hoje. Em vez disso, o nosso Senhor ordenou que os homens deixassem o pecado e crescem no Evangelho. E tendo dito isso, vamos analisar esses 2 versículos no Evangelho de Marcos, que estão registradas as palavras do nosso Senhor Jesus. O nosso Senhor começou o seu ministério na Galiléia, pregando o Evangelho de Deus. Mas o que significa a palavra, por exemplo, Evangelho? A palavra Evangelho quer dizer boas novas ou boas notícias. E um importante achado arqueológico chamado Calendário de Priene nos ajuda a compreendermos como a palavra Evangelho era usada no contexto romano, e eu gostaria de compartilhar com vocês a tradução dessa inscrição que vai aparecer na imagem a seguir. Veja comigo. Uma vez que a providência que ordenou todas as coisas e está profundamente interessada em nossas vidas, estabeleceu a mais perfeita ordem, dando-nos Augusto, a quem ela encheu com virtude, para que ele pudesse beneficiar a humanidade, enviando como um Salvador para nós e para nossos descendentes, que faria cessar todas as guerras e arrumar todas as coisas. E uma vez que ele, César, pelo seu aparecimento, excedeu até nossas antecipações, superando todos os benfeitores passados e não deixando passar para a posteridade qualquer esperança de superar o que ele tenha feito. E uma vez que o aniversário do Deus Augusto foi o começo das boas novas, Evangelium, para o mundo que vieram por causa dele. E esse achado arqueológico nos dá uma luz sobre o que o termo Evangelho significava no contexto onde Jesus nasceu e na época de Roma. Augusto César foi proclamado como um Deus e Salvador, e seu aniversário era o começo das boas novas para o mundo romano. E dentro do contexto romano, a palavra Evangelho tinha um sentido político e também religioso. E César Augusto, como vimos na inscrição do achado arqueológico, foi o primeiro imperador na história de Roma que aceitou para si o título de Deus vivo. Agora César era um Deus que, além de ser divino, era também o Salvador do mundo, o Salvador de Roma, de maneira que a notícia do seu aniversário era a celebração das boas novas, das boas notícias para o povo de Roma. E o nascimento dos imperadores era uma proclamação de uma boa notícia para o povo romano, meus irmãos, como se fosse uma dádiva dos deuses. E foi diante desse pano de fundo que Jesus pregou o Evangelho de Deus, onde homens se proclamavam como deuses e traziam boas notícias para o mundo. Agora o próprio Filho de Deus encarnado trouxe a verdadeira mensagem do Evangelho para nós. A mensagem, meus irmãos, do Evangelho é que Deus enviou seu Filho ao mundo
para morrer por nós pecadores, e todo aquele que crer nele será salvo, mas quem não crer já está condenado. E se você observar nessa mensagem, Jesus disse que o tempo estava cumprido. E o que isso quer dizer? E o apóstolo Paulo, por exemplo, escreveu em Gálatas que Jesus veio na plenitude dos tempos, ou seja, meus irmãos, no calendário de Deus, quando todas as condições religiosas, culturais, políticas estivessem em seu devido lugar, Jesus apareceria na história. Jesus apareceu no tempo predeterminado por Deus. E a mensagem de Jesus foi caracterizada por dois imperativos, que são ordens: arrependa-se e creia no Evangelho. E muitas vezes, quando nós lemos essas palavras de Jesus, é como se ele estivesse apenas convidando os homens ao arrependimento. Mas Jesus não está fazendo convites, ele está dando ordens. E como Filho de Deus encarnado e sendo o próprio Deus, ele exige que os homens se arrependam e creiam no Evangelho de Deus. E a palavra usada no original é metanoia, que significa mudança de mente. Mas o que significa ter uma mudança de mente? Significa passarmos por uma mudança radical de coração, de vida e experimentar uma reviravolta na nossa vida. E o arrependimento é muito mais que uma simples mudança de mente ou remorso pelo pecado. O arrependimento envolve um abandono do pecado e viver uma vida que glorifica a Deus. E Jesus disse para crermos no Evangelho. O que significa a palavra crer? No Antigo Testamento, a palavra crer vem de um vocábulo hebraico que, por exemplo, significa ficar firme, confiar, estar certo de alguma coisa. Já em grego, a palavra pisteu, que é traduzida como crer, traz o significado de perceber algo como sendo verdade, estar persuadido de tal forma que coloca confiança e crédito nisso. Crer é muito diferente do que muitos imaginam, ou seja, nós devemos confiar, estar certos e dar crédito nas palavras de Jesus, que Deus nos amou de tal maneira que Ele entregou o seu Filho por nós pecadores. Devemos estar totalmente convictos que esse é o Evangelho que nós devemos confiar de todo o nosso coração. E essa era a mensagem do nosso Senhor Jesus. Mas como os sermões da nossa atualidade estão tão distantes do sermão do nosso Senhor, não escutamos mais mensagens sobre arrependimento na maioria das igrejas dos nossos dias, mas apenas mensagens, por exemplo, confortantes, mensagens de autoajuda, mensagens triunfalistas, mensagens coach. Porém, essa não era a pregação de Jesus. E quando nós analisamos o texto em grego no original, por exemplo, as ordens de arrepender e crer são ambas escritas no presente, indicando uma continuidade. E a mensagem de Cristo poderia ser traduzida dessa seguinte forma: o tempo se cumpriu e o reino de Deus está próximo. Portanto, vivam uma vida de arrependimento e fé no Evangelho todos os dias. E a evidência que uma pessoa realmente se arrependeu para a salvação está, meus irmãos, que ela continua se arrependendo durante toda a sua vida. Ou seja, o arrependimento é diário até o último suspiro das nossas vidas. E os próprios apóstolos seguiram os passos do nosso Senhor. Quando, por exemplo, eles foram enviados e pregaram a mensagem do Evangelho, veja o texto comigo como eles pregaram a mensagem. Então, saindo eles, pregavam ao povo que se arrependessem. E também o primeiro sermão do apóstolo Pedro era uma ordem para que as pessoas se arrependessem, crescem no Evangelho e fossem batizadas, que está registrado no livro de Atos, capítulo 2, verso 38. E resumindo, o sermão dos apóstolos e de todos os cristãos devem se espelhar no sermão de Jesus. Se queremos ter um sucesso no nosso ministério, nós devemos honrar a Deus e seguir os passos do nosso Senhor, proclamando o Evangelho do Reino de Deus e chamando os pecadores a crerem nessa mensagem e também a se arrependerem todos os dias das suas vidas. E esse foi mais um estudo aqui no canal. Se você gostou, não se esqueça de deixar o seu like, pois isso ajuda muito no crescimento do canal. Se você é novo aqui, se inscreva também para acompanhar novos conteúdos, estudos, trecho das pregações da nossa Igreja Batista. E também não se esqueça de comentar também para interagir com o nosso vídeo e que Deus abençoe vocês em nome de Jesus.